How? Olá, estamos começando mais um Do Lado de Cá, aqui do Sindicato dos Bancários. Eu e a Laís, no calor de Porto Alegre. Olá, pessoal. Calor do Forno Alegre. Forno Alegre. Eu tive uma pequena corrida agora fora do estúdio e eu não recomendo. Mas o nosso convidado de hoje, convidado muito especial, calor ele se porta bem, porque ele é baiano, mas vive no Rio de Janeiro há muito, muito tempo. E no Rio de Janeiro ele é especialista em assuntos que nos interessam. Certamente o maior teórico da comunicação em atividade no país, no Brasil. Eu estou falando do Muniz Sodré, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de muitos livros que todo estudante de comunicação um dia leu. Das minhas aulas, por exemplo, tinha de ler Muniz Sodré. Sim, eu li. Laís foi minha aluna. Muniz Sodré, tudo bem? Tudo bem, Jurevi, Laís. Então, Muniz, a gente te convidou porque o mundo anda tão confuso, é tanta coisa acontecendo, são fenômenos de comunicação, são fenômenos geopolíticos, parece assim que tudo está desmoronando, talvez até se reconstruindo, mas o momento parece de uma transição que nem sempre a gente acompanha. Alguns estão perdendo o pé. Então eu queria começar te perguntando se estamos vendo uma nova ordem mundial se instalar. Jurevi, eu acho que nós estamos vendo uma desordem mundial se instalar. Quer dizer, eu acho que a democracia representativa tem limites, encontrou seus limites. E por trás dela, uma coisa que aparentemente tinha acabado, só na superfície, mas que na verdade data não da Itália, nem de apenas da Alemanha, mas eu diria mesmo da França, dos anos de 1800, da França em diante, que eu chamaria a máquina metafísica do fascismo. Há um livro recente do Sposs, que eles citam os autores que eu nem conheci, falam que eu concordo que o fascismo antecede a Itália e antecede aos Estados Unidos, mas antecede porque uma coisa, um fenômeno tem uma, digamos, uma historização, uma realização histórica. O fascismo teve uma realização histórica na Itália, teve na Alemanha, os dois grandes países, e muitos outros, Portugal e Espanha. Mas a realização histórica é antecedida por pressupostos culturais, eu diria mesmo pressupostos metafísicos, talvez estivessem mais visíveis, e não se via muito, na França, em Paris, com gente como Maurras, como Taine, como Renan, como Joseph de Maistre, que, aliás, o Michel gosta muito. E depois, mas lá não se realizou. Historicamente, ele se transplantou para a Itália. E eu acho que essa máquina metafísica tem ação no mundo, inclusive nos Estados Unidos, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que o que está ocorrendo nesse momento nos Estados Unidos é uma ação, é uma operação dessa máquina metafísica do fascismo. É propriamente um fascismo. Um fascismo com características de uma desordem que o fascismo não tinha. O fascismo era um ordenamento. O fascismo, as pessoas tendem a ver o fascismo como uma coisa, às vezes, desordenada, caótica, anárquica. Não era bem assim. O fascismo era uma visão do mundo, uma
visão do mundo quanto o marxismo teve em determinados momentos. Só não tinha uma doutrina tão forte, não tinha uma teoria tão forte, mas tinha uma visão do mundo coerente. E hoje é possível, eu acho, se prestar atenção, se você deixa de prestar atenção no que está na superfície, do social, e essa atenção se dirige ao subsolo, se dirige aos subterrâneos das sociedades hoje, você é capaz de detectar sintomaticamente ou sintomalmente, como você gostava de dizer, os traços do fascismo. Eu vejo isso nos Estados Unidos claramente, só que em meio à desordem aparente do Trump. Mas, por exemplo, eu me dei conta com esses assassinatos em Minnesota, em Minneapolis, desse e a reação pública, que podemos falar disso depois, que essa polícia migratória americana não estava Gestapo. O povo americano, metade do povo americano, está vendo isso como uma nova Gestapo. E os assassinatos, já houve 2, em circunstâncias escandalosas, bárbaras. Matou uma mulher indefesa dentro do carro, e agora um prédio, um sujeito que estava desarmado, na verdade. Vários agentes deram tiros ao mesmo tempo, um sujeito que já estava imobilizado. Isso é o que a SS fazia, e o que a Gestapo veio a fazer depois, com o apoio do governo. Porque o governo bloqueou e está bloqueando a chamada cena do crime para a polícia local não investigar. Ora, isso, junto com o que eu chamei no artigo da Folha, a lógica da cara de pau, é a primeira vez na vida o imperialismo requer que quem invadir terra sem nenhuma justificativa teórica, nenhuma justificativa de restauração da democracia. O Trump disse: eu quero a Groenlândia porque não me deram o prêmio Nobel. Uma coisa dessa na minha vida, que eu chamo o imperialismo nu, hoje o imperialismo na cara de pau. Isso é novo. Mas é novo como? É o início de uma desordem superficial, mas que tem por trás dele uma ordem que nunca se apagou, que nunca se acabou, chamando da máquina metafísica do fascismo. Sim. Professor, vou pedir só a gentileza do senhor levantar um pouquinho o seu microfone, que está roçando na... Esse microfone... levantar ele um pouquinho, que aí a gente consegue lhe escutar melhor. Aí, tá ótimo. E agora? Pode ser. Agora pode está ser. bem. Isso. Está bem? E ele perguntar como a gente pode entender Donald Trump, assim, essa figura, o senhor mencionou, né, né, comparou com o fascismo né, da Itália, Alemanha, enfim. Como é que a gente pode definir essa figura hoje? Porque ele ocupa o noticiário, e aí falando, então, da mídia, como representa, né, essa definição da mídia dele e de que figura ele é, como é que a gente conta essa história dessa pessoa, para dizer o mínimo terrível, assim, né? Olha, eu acho que primeiro é preciso considerar a potência militar, a potência bélica, a potência militar, a potência econômica americana, que está em declínio. Os americanos estavam sentindo o declínio. E esse declínio começaria, inclusive, pela moeda. Quer dizer, a ameaça de desdolarização, que se fala pouco, mas foi uma ameaça forte dos Estados Unidos. Quer dizer, Trump afastou essa ameaça, começando aqui na América Latina, que havia possibilidades, inclusive o Brasil participava dessas sugestões de uma outra moeda para a troca de comércio financeiro, para a troca de finanças e o comércio internacional aqui na América do Sul. Era o início de uma desdolarização. Isso foi afastado, provisoriamente, mas é um sinal do declínio da moeda americana, o lastro internacional de troca. E outras potências, outras moedas, como a chinesa, de olho nisso, o renminbi. Ora, o declínio americano
já se arrasta há muito tempo. Mas o potencial tecnológico, científico, militar americano é uma garantia das trocas. Ora, só que essa coisa também tem os limites. Eu acho que Trump chegou num momento, ressurgiu isso que eu estou chamando a máquina metafísica fascista, porque é um país, ao mesmo tempo, que sempre viveu uma imensa farsa, que é a farsa de garantia da democracia no Ocidente. A democracia como os Estados Unidos querem. Essa farsa sempre foi mantida pelo poderio americano. Mas um país que está assentado na guerra. Olha, em 250 anos de existência da democracia americana, da independência americana, só em 16 anos os Estados Unidos não tiveram em guerra. E foram guerras, algumas guerras de extermínio, guerra de conquista, como nas Filipinas, foram guerras de todo tipo, guerras cruéis, como no Laos, como no Vietnã, e algumas eles perderam militarmente. O que é uma sociedade que a própria civilidade está cimentada numa guerra, que é a Guerra Civil, onde morreram quase 800 mil pessoas, ou 780 e tantos mil mortos na Guerra Civil Americana. Uma guerra cruel, terrível, terrível. Olha, esse pacto pós-Guerra Civil Americana e o caráter belicista e agressivo dos Estados Unidos permaneceu uma sociedade de guerreiros, com poderio militar, um poderio bélico imenso. Os Estados Unidos são uma sociedade de guerreiros. Essa guerra, eu sei que uma análise de classe, uma análise do imperialismo em termo marxista, aplicaria em grandes categorias, mas eu vejo uma categoria que até agradaria a meu amigo Michel Maffezoli. Eu tenho certeza, se ele estivesse aqui agora, que é a categoria sangue. Sangue é uma categoria também do terreiro de Candomblé. Olha, por que o sangue? Porque, para mim, a ideologia fascista, mais do que grandes ideias de transformação, que ela não tem, não teve horizontes transformadores, teve horizontes solidificadores de status quo. A grande ideologia do fascismo é a circulação do sangue. É fazer circular o sangue. Isso foi importante para o fascismo italiano, foi importante para o fascismo, nazifascismo alemão. Quer dizer, extrair sangue vermelho. O Trump quer sangue preto, que é o petróleo, que é sangue preto. O sangue é importante. E nos momentos que se exacerba a violência de Estado contra o povo, para controlar, a sanguinolência, quer dizer, o ressurgimento do sangue é simplesmente aleatório. Vai começar a acontecer a toda hora. Portanto, eu vejo o horizonte do Trump é o da guerra civil. Eu não acho de forma nenhuma arriscada a previsão de uma guerra civil para os Estados Unidos nesse momento. E não é uma previsão teórica. Basta observar o que está ocorrendo e você vê nas redes, a mídia aqui não está dando conta disso. Você vê mais na rede, a rede tem muito fake news, mas você vê aqui na rede, eu tenho amigos também dos Estados Unidos, com quem eu falo, digamos, em Minnesota. Mas o povo, eu vi indígena, mulher indígena, dar na cara de um armário do ICE, vi a polícia de Nova York dar na cara também de agente do ICE. Vi diretor de escola, um crioulo de quase 2 metros de altura com um taco de beisebol na rua, botar uma tropa do ICE para correr. E vi ontem carros desse ICE, que é essa polícia migratória, fugindo de uma verdadeira multidão em Minneapolis, que atirava tijolos e pedras no carro. Eu nunca vi nada disso nos Estados Unidos. Quer dizer, eu já vi a multidão atacar a polícia, mas vi depois a multidão correr.
com a polícia botando gás, correndo para cima. Essa gente está botando para correr a Polícia Federal do Trump. Quer dizer, gente subtreinada, mal treinada, que está tendo uma oportunidade de estar ali e ganhando dinheiro, mas está havendo uma reação que não é mais aquela reação do que Enzensberger, aquele teórico da comunicação, chamou de guerra molecular, e essa guerra da depredação que se faz nas cidades, de roubar o cobre, de destruir o orelhão na rua, de pichar a casa. Enzensberger chamou isso de guerra molecular, e que para ele seria um prenúncio pequeno da guerra civil. Não é isso, mas também não é a guerra civil declarada dos Estados, está no meio, mas já é manifestação de guerra civil. Ou seja, a população está atacando forças federais. Então, para mim, esse horizonte do Trump, ele ainda está por cima, pode se concretizar, se não os republicanos, se não os democratas não ganharem dos republicanos nessas eleições intercalares que vão haver esse ano, eu acho que essa guerra estoura nos Estados Unidos e não acho que o Trump vai recuar, não, ele vai mandar tropas. O problema é saber se os militares vão topar isso. Eu acho que não vão topar. Mas as tropas do Trump vão ser corridas. Vão ser corridas. Portanto, isso é o que eu chamo de desordem. O caldeirão das bruxas da desordem americana. Isso já está ocorrendo. E o que é que nos interessa isso? Isso tudo é para nós ficarmos de olho aqui. Muniz, tem um meme na internet muito engraçado que diz assim, que o Donald Trump, ele é um caso patológico tão grave que ele está promovendo ao menos 2 guerras com adversários externos e certamente a guerra civil. E ainda assim ele quer ganhar o Nobel da Paz. É um caso curioso. Eu queria que tu falasses um pouco sobre o Trump como fenômeno de comunicação, porque ele adota uma retórica diferente da retórica que normalmente se usa em diplomacia e relações internacionais. Ele não inventa muitas dissimulações. Quando ele deu a primeira declaração depois do sequestro do Nicolás Maduro, ele foi direto. Ele disse, olha, nós vamos pegar o petróleo, porque, além de tudo, as companhias americanas investiram muito lá e depois eles desapropriaram, então é a hora de retomar. Ele não... ele diz as coisas de uma maneira brutal, de maneira que as pessoas entendam que para ele o que vale é a força. Os Estados Unidos têm a força e vão tomar as coisas pela força, ou porque não deram o Nobel para ele, o Nobel não, porque não deram... o Nobel da Paz que ele queria, porque não deram o Nobel, ou porque simplesmente ele tem o poder para conseguir. Então eu queria que tu comentasses um pouco, estamos numa nova realidade retórica, discursiva, neste momento em que, é interessante o que tu diz, assim, momento de retorno do fascismo, de um fascismo americano. O fascismo era retórico. Quer dizer, a linguagem do Terceiro Reich, tem até o livro A Linguagem do Terceiro Reich, que é um livro sobre retórica. O Duce, o Mussolini, era um grande retórico, mesmo calado ele impressionava. Você sabe que os estudos de retórica também são muito machistas, tratavam sempre o público como feminino, e há esse grande momento naquele filme, Uma Jornada Particular, esqueci o nome do diretor, Mastroianni e a Gina Lollobrigida, Gina Mastroianni, em que ela diz, ela é antifascista, e o Mastroianni, que era um gay, também é antifascista,
ela diz que ela estava no parque, e eu acho magnífico mostrar essa retórica calada fascista. O Mussolini vem a cavalo, ele impressionava as mulheres, andava a cavalo e com aquele garro, e que ele aí olha para ela, sentada, e ela então, naquele dia, depois do olhar dele, ela sentiu que estava grávida. Isso é extraordinário, porque no filme essa interpretação sugere que a gravidez dela coincide com o olhar de Mussolini. Quer dizer, tipo o gorila que, que mobiliza a fêmea e engravida ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, porque a retórica, a palavra dele é poderosa. Mas eu acho que o Trump, ele é anti-retórico. Ele é anti-retórico. Que viação? O que uma retórica faz com o real? A retórica é uma inversão do real. Toda retórica pega o real e inverte. Inverte em imagens tais. Pode exagerar, pode aproximar, pode comparar, pode multiplicar. A retórica faz isso. Mas há uma figura de retórica, que talvez seja a figura de retórica, não do cinema, mas a figura da televisão, que se chama, não sei se você conhece, chama-se hipotipose. Claro, claro. Essa hipotipose, que é usar todos os recursos para confluir para um real, ao invés de inverter simplesmente a realidade. Esse aspecto da retórica talvez esteja em Trump. Por quê? Porque ele simplesmente diz a verdade. Ele diz a verdade. E a retórica não diz a verdade. A retórica suaviza o real, escamoteia o real. Mas Trump diz a verdade. Ele diz, se você não der a terra tal, é como um fazendeiro no interior da Bahia tomando terra de índio. Tinha o fazendeiro na Bahia, que eu não lembro do nome agora, aliás, eu lembro, mas não quero dizer, que tomava terra de índio quando ainda tinha índio. E uma vez, no tribunal, os índios disseram, mas o senhor toma terra de índio porque eles são índios. Eles são índios, eles não sabem dizer nada. Eu uso a força dos capangas lá. Gente, obsceno. Então, a verdade, às vezes, é obscena. A verdade é obscena. Toda verdade tem véus. Né? O Trump não tem véus. Então, essa retórica sem véus lembra a hipotipose. Ele diz, eu vou tomar porque eu sou mais forte. Né? Eu tenho mulheres bonitas, ele diz que eu era rico. Eu era amigo do Jeffrey Epstein. Essa Melania, dizem que ele comprou. Comprou. E não é de hoje isso. Eu podia até contar umas histórias aqui do Brasil com algumas compras que foram feitas com esposas presidenciais. Não é de Bolsonaro outra. Isso existe. Isso existe. Então, ele talvez seja o único refúgio da verdade no imperialismo americano, seja Trump. O imperialismo americano é isso. É descarado. É sem pudor. Então, nós temos que ler, para entender melhor isso, algumas figuras da direita. Por exemplo, Le Schmitt. Carl Schmitt. Carl Schmitt diz, olha, o fundamento da política é você dividir amigo de inimigo. Então, a política é a minha legitimação como forte para me defender do outro, que é meu inimigo. Portanto, o fundamento da política é a força. E Schmitt, você sabe que foi ideólogo de Hitler, embora não tenha sido liberado por Nuremberg, mas é um grande teórico político do século XX, é Carl Schmitt. Ele diz, é a força bruta. É a força bruta. O Ocidente, o pensamento progressista, vem escamoteando isso, principalmente o pensamento marxista, porque não quer ver o subsolo, quer ver a infraestrutura
E nessa infraestrutura só enxerga a economia, mas nessa infraestrutura também tem alguma coisa de natureza que é o homem. Quer dizer, a sociologia, o pensamento da superfície, vê a natureza do social, mas não vê no social a natureza do homem. E a natureza do homem é insondável. A natureza do homem é insondável. A natureza do homem é cheia de convulsão, é do sagrado violento, é cheio de desejo de morte. É essa natureza do homem, essa natureza no homem, que reemerge agora no fascismo, e o Trump, em sua ignorância, ele é um homem ignorante. Ele é um homem ignorante. Ele percebe isso. Ele sacou isso. Todos os grandes, digamos assim, líderes de direita que se destacam mundialmente têm uma docta ignorância. Há uma ignorância, mas por detrás um doutorado em natureza humana. Essa captação do pior do outro para exercê-lo. E um ódio fundo às mulheres, que tem bem mal estudado, Felicida. Eu nunca entendi, porque desde minha prática de faculdade, de tempo de escola, porque a esquerda nunca se diferenciou da direita no que tange ao domínio sobre as mulheres. São tão machistas quanto esquerdistas e direita. Então, esse ódio à mulher, esse ódio ao feminino, que o fundamentalismo islâmico cultua e cultiva, é outra marca desse fascismo americano que está emergindo agora. Professor Juremir falou agora há pouco, né, que o Donald Trump é um fenômeno de comunicação. Eu vou deslocar um pouquinho, não deixa de sair do tema, mas vou falar de um oposto, que o senhor, uma pessoa que o senhor colocou como prefeito Bossa Nova, o Zohran Mamdani, que é prefeito de Nova York. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque foi uma figura que pela esquerda se destacou muito, né, pela forma que fez a campanha e que deslanchou nas redes sociais, como há muitos anos a gente não tinha visto, né, alguém desse campo falar dessa forma. Eu conheço pouco, eu vi na campanha o Mamdani. Eu temo que eu possa até me decepcionar com ele, porque é um pouco como, digamos, Badiou, em 82, quando esteve no Brasil, falava do PT e o PT atacou muito os intelectuais do PT, Ronaldo Rocha, atacaram o Badiou dizendo que ele não conhecia bem a situação brasileira, que o Badiou simplesmente disse, olha, se chegar ao poder, não vai ser mais reformista como era na campanha, porque o voto é a barreira. O voto, é aquele momento em que o revolucionarismo e o reformismo têm um ponto de parada, tem um limite. Chegando ao poder é outra coisa. E é verdade. Eu voto no PT, eu voto no Lula. É uma figura, e o Lula tem suas limitações, é uma grande figura do Brasil. Mas, uma vez no poder, como Antônio Carlos Magalhães dizia na Bahia, e eu ouvi ele dizer isso mais de uma vez, ele disse, eu não conheço nada mais erótico do que o poder. O poder é erótico. O poder erotiza as pessoas. E passa a agir exatamente com outro tipo de tesão, que não é mais a da mudança, que não é mais da revolucionária. Ora, então, esse prefeito de Nova York, eu não vi até agora, depois que ele tomou posse, eu sei que, bom, ele cercou, fez um secretariado feminino. Esse secretariado eu examinei, são mulheres muito competentes. Também é a prefeitura. Ele não é o governador do estado, é a prefeitura. E ele conta com o ódio, a raiva de Trump.
Pode ter que ele esteja se resguardando, porque o poder de um prefeito também é limitado. Né? Mas eu acho que foi uma coisa auspiciosa, uma coisa altamente auspiciosa, que mostra também os limites desse fascismo, dessa máquina do que eu estou falando. Uma das características do fascismo é que o fascismo absorve as suas oposições, absorve as suas contradições. Ela faz síntese das suas próprias contradições. Mas, num determinado momento, não consegue fazer por inteiro. E não está conseguindo fazer isso nos Estados Unidos. Ô Muniz, deixa eu aproveitar para te perguntar o seguinte: entre os teus tantos ótimos livros, um dos últimos, que inclusive teve repercussão e polêmica, se chama O Fascismo da Cor. Então eu queria que tu nos falasse um pouquinho o que significa o fascismo da cor. Qual é o fascismo da cor? Olha, Juremito, está dentro do que eu falei, dessa máquina metafísica que é o fascismo, antecedendo a realização histórica do fascismo em partido. Antes que surgisse o partido fascista na Itália, foi o primeiro, antes do famoso artigo de Mussolini em 1911, que foi, de certo modo, um artigo fraco, mas foi programa do fascismo, o fascismo existia na Inglaterra. Essa máquina metafísica estava na Inglaterra, na eugenia. A gente está com uma dificuldade de te ouvir, professor. Agora começou a raspar de novo o teu microfone aí na camisa. E aí, agora afastaste. Perfeito. Agora. Se o senhor conseguir subir um pouco ele. Dá uma levantadinha. O negócio ficou velho. Até a minha pegada disse: só precisa comprar outro que custa R$20, não sei o que. Se ele virar para trás. Eu vou falar com a Raquel. Raquel que compra tudo para mim. Melhorou agora? Melhorou? Daqui estamos te ouvindo melhor. Agora ficou bem. Tá bom. Quando ele toca na camisa, aí parece que tem uma tempestade. Então, veja só. No final do século XIX, o fascismo estava na eugenia, na Inglaterra. E ele vem para o Brasil por meio de quem? Por meio de médicos, de sanitaristas, de jornalistas, de uns poucos intelectuais, mas foi a medicina sanitarista e a psiquiatria um pouco, mas a psiquiatria era fraca para isso, que trouxe para cá o fascismo. E para mim, o novo racismo brasileiro, pós-abolicionista, coincide com a chegada da eugenia, do bem-nascer. O bem-nascer era nascer com pele clara, até hoje, aliás. Isso não acabou. Isso não acabou. Então, esse fascismo da cor é o fascismo que realiza no Brasil, não pelo Partido Integralista. O Partido Integralista teve muita gente, mas foi um partido fraco. Um partido que tinha aspirações bélicas, guerreiras, mas fraco. Bom, eu me lembro do comício. Me lembro não, que eu não assisti, eu não era garoto. Mas o comício, o garoto não tinha nascido. O comício do integralista em São Paulo, que morreu uma pessoa, que tinha uns comunistas no alto do edifício, e um deles com um revólver de ser bala, deu um tiro lá para baixo. Um único tiro. Acabou o integralismo de guerra ali. Todo mundo correu. Acabou o ânimo guerreiro dos integralistas. Uma covardia só. E parece que morreu uma pessoa atropelada e disseram que foi um comunista que matou. Não, morreu uma pessoa lá embaixo atropelada. Então, o integralismo aqui foi uma piada, apesar de uma certa integridade discursiva do Plínio Salgado. Do Plínio Salgado. Do Plínio Salgado. O que efetivamente, para mim, o fascismo se realizou no racismo.
O sentido do meu livro é esse. A verdadeira historicização do fascismo no Brasil foi o racismo de dominação. Porque o racismo de segregação acabou com a abolição. Quer dizer, acabou formalmente. Tu tens uma distinção interessante que volta e meia causa alguma polêmica. Tu dizes que o racismo no Brasil não é estrutural, mas institucional, o que contraria, digamos assim, a ideia dominante do movimento negro, como Silvio Almeida e outros, de que o nosso racismo é estrutural. Tu poderias fazer a diferença para nós entre racismo estrutural e racismo institucional? Claro. Veja só, é uma diferença para mim wittgensteiniana. A estrutura é uma exterioridade. Primeiro, toda estrutura é exterior. Embora Raymond Williams falasse de uma estrutura de sentimentos, mas toda estrutura é exterior. Estrutura é uma interdependência de instâncias sociais diferentes. Então, uma estrutura social brasileira implica judiciário, política, economia, interpenetradas, produzindo efeitos similares. Isso não existe na história do Brasil. Essa estrutura produzindo efeitos racistas. Pode produzir efeitos marginais. O que existe na prática realmente que interessa para o combate antirracismo? São as instituições. É como é que a escola segrega, que a religião segregava e é segregada, como é que as instituições, os clubes e as famílias segregam os negros, são instituições. Qual é a instituição? Família, escola, exército, instituição, igreja, essas são instituições. E as instituições não pensam. Quem é que pensa dentro da instituição? São as pessoas. E quem é educado dentro de uma instituição para pensar que a cor é uma essência que faz uma pessoa diferente por essência, quem é educado, é difícil tirar isso da cabeça ao longo de uma vida inteira. Então, para mim, o racismo funciona aí, dentro da instituição, e não no abstrato da estrutura. Agora, você vê, mas não tem na economia, nessa estrutura, eu só conheço um artigo sério que tocou nisso, foi da minha querida amiga já falecida, Maria da Conceição Tavares, e o Zé Serra, numa revista do SEBRAP, onde ela falava que determinadas decisões econômicas atendiam à perspectiva de criação de empregos para a classe média branca. É verdade. Aí você pode dizer, ali então tinha, ali na decisão econômica, uma coloração epidérmica. Podia ter, mas isso não foi consertado. Isso não era um conserto como era na estrutura racista, digamos, na África do Sul, uma estrutura racista. O racismo era segregado pela estrutura racista do Estado. Estados Unidos, o racismo era segregado por leis. No sul americano, e em outros lugares, mas no Brasil não. No Brasil, quando se tentou até, nos anos 20, fazer umas leis, assim não prosperaram. Elas não prosperaram. Então, eu acho a tese da estrutura é uma tese, não é de toda errada, porque pode se localizar alguma coisa de racismo na estrutura, mas é uma palavra, digamos, de que as ciências sociais americanas gostam muito. Structure, pattern, system. Os franceses chamam de racismo sistêmico. Racismo sistêmico. Racismo sistêmico. Mas eu acho que a palavra sistêmico quer dizer ele é extensivo. Isso não é a mesma coisa que racismo estrutural. Uhum. Estrutural.
Voltando um pouco para o tema que a gente estava falando antes, se bem que esse seria um programa à parte, né? Falar sobre. Acho que vamos fazer 2. Eu acho que o professor vai ter que voltar. É. Eu ia perguntar um pouco sobre essa representação, assim, o que o senhor enxerga disso que já tinha vindo ano passado, da parte do Donald Trump, dessa apresentação de uma nova Gaza, né? Que ele quer colocar essa coisa terrível, breguíssima, para mim, asquerosa, assim. Teve aquele vídeo que ele publicou ano passado que aparecia ele e o Netanyahu bebendo um drink, parecia um resort, uma coisa assim. Queria que o senhor falasse um pouco isso, assim, sobre essa representação da riqueza, né, e do que eles entendem como algo a ser tomado e transformado, enfim, que aquilo vai gerar muito dinheiro, né? Dizimando essas pessoas, né? Há uma característica do Trump que se aproxima da de Hitler, eu falei disso, eu acho, numa coluna, que é a anexação territorial. Só que Hitler... Começou a tocar na tua camisa de novo. Tinha uma maneira de inverter que... mas eu não sei como é que ele tinha que colocar o microfone? É só tirar. Girar o microfone. Girar o microfone. Girar aqui no lado da... O microfone, não a parte lá do ouvido. Agora. Aí melhorou. Agora sim. Agora sim. Olha só. A anexação. Só que a conquista de território por Hitler tinha uma ideologia por detrás, que era a Alemanha precisava de espaços e tal, o Lebensraum, então ele tinha que invadir os Sudetos, que lá tinha alemão, a Áustria, porque foi onde ele nasceu, e a alma da Áustria era germânica, e depois foi por aí invadir a Polônia, e queria até invadir a Inglaterra, mas aí não deu. Tinha um fundo, tinha uma ideia no fundo. A do Trump é a ideologia de agente imobiliário. Se você prestar atenção, os argumentos dele são de agente imobiliário. Ele quer fazer do mundo, na anexação, um Mar-a-Lago, um resort. Quer fazer um resort. Em Gaza. Em Gaza. Então, eu acho, aí é o lado maluco, né? Ele tem, digamos, desconsiderar o cara que está liderando uma potência como simplesmente maluco é superficial, é besteira, mas ele tem um lado maluco. E ele está começando a apodrecer. Você viu a mão dele já começou o apodrecimento. Vocês já viram a mão, né? A mão dele tem um problema, assim. Volta e meia especulam sobre que doença ele tem. Tem um problema ali, sério. Aí o pessoal lá minha gente, você sabe que eu sou de terreiro, diz que já começou o castigo de Omolúrio, Obaloaê para ele. Portanto, ele vai durar pouco. Como o pessoal do terreiro já me ligou para a Bahia para falar do raio que caiu ontem na manifestação do Nicolas. Isso. Aí foi em Ançã, né? Porque foi um raio grande, rapaz. Pegou 89 pessoas, 50 e 47 para o hospital. Não matou ninguém, mas as consequências de um raio são fortes. Podem ser grandes, neurológicas, se é que tem cérebro ainda o pessoal que foi para lá. Mas eu considero todas essas versões, você sabe, né, Juremi, que eu sou do... Sim. O Muniz Sodré é um dos poucos intelectuais que tem todas essas características, eu diria assim, pluralistas, politeístas, porque ele é do karatê, ele é do candomblé, ele é da universidade. Achei que era da capoeira também. Não? Capoeira também. Capoeira também. Já fui. Capoeira também. Muniz, o Trump, de toda maneira, ele colocou o Lula numa saia justa. Porque depois do tarifaço, a grande missão do Lula era conseguir uma reaproximação para diminuir as tarifas ou tirar as tarifas. E, finalmente, essa reaproximação aconteceu. Só que, depois disso, o Trump convidou o Lula para integrar esse Conselho da Paz que vai administrar Gaza.
E o E Lula não pode aceitar. Nem não vai aceitar. pode aceitar, porque é uma roubada, né? Mais ou É uma menos. roubada. Já que tu estavas falando em ideologia de agente imobiliário, é mais ou menos como alguém convidar outra pessoa para administrar o apartamento de um vizinho que é inimigo dessa pessoa. Não, não vai ter como. Não vai. Colocou, mas ele coloca todo mundo na saia justa. Mas eu não creio que isso vai atrapalhar as relações com o Brasil, não. Porque, veja só, João, a diplomacia brasileira, dependendo do Lula, é muito boa. Sim, sim. No momento, é muito boa. E o Lula mostrou uma habilidade nisso extraordinária. Desde as primeiras agressões do Trump, com a lei magnífica, ao Moraes, ao Supremo, o Lula se manteve na reserva. Ele se com doido, você não briga no primeiro momento. Você gritar com doido, isso é uma lição que eu trouxe de minha terra, de Feira de Santana, que tinha doido solto na rua. Porque você sabe que só se faz hospício numa cidade depois de uma certa população. Até um limite populacional, o doido fica solto na rua. Tem o famoso louco da aldeia. O famoso louco lá, Feira de Santana tinha os loucos. Eu convivi muito com loucos. O Piauí, o Nordeste, convivia com louco. Se eu permitir contar um louco que tinha no Piauí, que eu só ouvia falar, gostava muito, chamava Garapa. Garapa, porque chamavam ele de Garapa e ele enlouquecia, ele partia para a pessoa para bater, porque chamar de Garapa, você sabe que é suco, né? Sim. Garapa é uma mistura. Mas aí a pessoa na rua dizia assim, numa ponta dizia assim, limão. Aí o outro dizia água. Ele aí parava e ficava esperando. E se disser açúcar, eu vou partir para cima. Aí configurava a garapa. Precisava de uma galera para fazer a receita. Uma galera fazia isso. O louco participava mesmo da vida da cidade. Não dá. O Trump é louco. O Jânio, eu fui jornalista aos 18 anos do Milton Santos, quando era chefe do subgabinete civil do Jânio na Bahia. E eu tinha toda aquela história do Jânio, a gente recebia lá. Esse é maluco mesmo. Era maluco de pedra. O Jânio era maluco de pedra. Era impressionante as loucuras dele, né? Que ele cometia aqui e ali e que a imprensa não tinha, falava mais ou menos, né? Dele. Olha, o Trump é maluco também. Ele é louco agora, por trás um poderio gigantesco. Poderio gigantesco. E essa é que é a realidade. Nós estamos num momento obsceno, um momento de obscenidade. Quer dizer, onde você tem a coisa sem véus na sua frente, e essa coisa sem véus não é o sexo. Você vê que o próprio história sexual do Trump é de uma obscenidade, de uma pornografia sem limites. Eram garotinhas, era aquele Epstein, né? E que preocupa ele, porque ele já conseguiu mais ou menos escamotear. Mas não é o mínimo ali. Sexo ali é o mínimo. É a brutalidade, a obscenidade do poder mesmo. É o poder sem limite, é um poder ilimitado. Então nós estamos vivendo o que eu chamo essa apoteose do poder ilimitado. A apoteose brutalista do poder ilimitado. É um brutalismo em sua apoteose. Então, isso é uma coisa inédita na história. Nem Hitler, porque Hitler ainda falava um discurso de uma guerra declarada. Né? Brutal, era de extermínio, de traições, mas era guerra de Estado. Agora, a guerra é tanto para fora, é tanto comercial, quanto é interna, quanto é intestina. Isso eu chamo uma apoteose, que não é carnavalesca, não é a praça da apoteose aqui no carnaval, não é a apoteose do poder. A apoteose do poder sem limites. Nós não sabemos realmente o que vai acontecer. Ele agora declarou, não sei se vocês viram, sugeriu, tá na rede,
que os Estados Unidos têm armas, que não são nucleares, que ele deixou escapar isso, que as pessoas não sabem, que não surpreende, sugerindo que são armas de engenharia reversa de ET. Olha só. Tinha visto isso. Que eu não acho improvável, não. Sim, tudo é possível. A obscenidade é sempre a próxima da parte A dele, né? obscenidade é a próxima. Nossa, é chocante, assim. E aí eu fico. Chocante. Isso que o senhor falou, ele é um louco. Eu fico um pouco chocada que na imprensa a gente não vê assim. Parece que tudo está normal, sabe? Que é só mais uma notícia, assim. Eu fico um pouco impressionada com. Gente, o que é isso, sabe? Os passos civilizatórios, sei lá, que se a gente pode dizer assim, vão se perdendo. E não sei. A imprensa normaliza hoje o absurdo. A imprensa está normalizando o absurdo. Se não fossem as redes, se não fossem os podcasts, se não fosse o programa, nós não teríamos discursos contraditórios nem marginais. Eu vejo a Folha, onde eu trabalho, o Jornal do Brasil, é uma norma, tem críticas, as colunas críticas, mas o noticiário é uma normalização gigantesca, com números, são os números. Sim. Nós vivemos sobre o fetichismo dos números, nos guiamos por ele, e os números, você sabe, os números constituem uma retórica, oculta a realidade. É essa figura do direito, essa figura da direita, que diziam que era muito culto, que era o Roberto Campos. Agora sim, né? A direita louvava todos os dias a cultura Do Roberto Campos. Era tido como um gênio. E ele dizia que a estatística era como biquíni, né, que mostrava o superficial e escondia o essencial. Era a definição de estatística para Roberto Campos. Muniz Sodré, para terminar, que o nosso tempo voou. Voou, já? Tu achas que o Trump vai tentar, de alguma maneira, interferir nas eleições presidenciais do Brasil em 2026? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui, Juremi, a América do Sul, a América Latina, é realmente o quintal americano. E o que importa aqui são os grandes movimentos estratégicos. Deve ter feito a avaliação do Brasil e sabe quais são as limitações de uma reação brasileira. Ele pode até dar uma declaração apoiando um candidato de direita como o Tarcísio, por exemplo. Mas eu não sei se isso teria influência, não. Não sei se terá qualquer influência. Perfeito. Eu não sei, não. Muniz Sodré, muito obrigado por ter reservado esse tempo para nós. Obrigado a vocês por me escutar. Tu continuas afiado, com imagens ótimas, né? Todas as tuas frases dão uma manchete para o material. Exato. Eu preciso dizer que com as colunas do professor a gente aprende muito. Eu sempre aprendo uma palavra nova na coluna da Folha. Então, Eu acho fantástico. E isso que hoje ele não teve oportunidades, eram os conhecimentos etimológicos do latim e do grego. Profundamente. Ele e o nosso amigo Michel Maffezoli são especialistas em etimologia. O grego e no latim. Entre eles conversam em grego e latim. Desculpe os outros, mas hoje eu estou entre os amigos assim do Maffezoli aqui. Valeu, Muniz. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aí. Valeu. É isso aí, então. Estamos chegando ao final de mais um Do Lado de Cá, Laís. Foi uma boa conversa com o Muniz. Uma boa conversa, falando desse maluco que é o Trump. Exatamente, que dá pano para manga, permite muita discussão. Todo dia tem uma novidade. Então é certo que ao longo deste ano ainda falaremos muito de Trump aqui no nosso videocast. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. How